Vocês já observaram que eu não tenho um cenário pra gravar vídeo, né? Cada vídeo vai ser num local diferente da minha casa, por aqui, fazendo um tour por onde eu estudo, por onde eu trabalho aqui na minha casa, porque eu não tenho um cenário. E vai ser sempre com as gatas correndo, derrubando tudo, então acostumem-se. Oi, mana, eu sou a Yali, vamos bater um papo? Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma problematização que eu estava fazendo sozinha e resolvi levar aos meus seguidores no Instagram, que surgiu a partir das notícias de que várias médicas pelo mundo todo se ofenderam com a publicação de um artigo científico da área médica e resolveram expor sua indignação nas redes sociais através da hashtag Medikini. Vamos entender um pouquinho que rebuliço todo foi esse. Então, manas, no início da semana passada, eu vi que tinha muita profissional da área da saúde postando foto com biquíni usando a hashtag Medikini em protesto contra um artigo científico que tinha sido divulgado. Eu fui ler as notícias para entender o porquê desse artigo estar sendo tão criticado e já adianto para vocês, sou bosta. Basicamente, eu acho necessário iniciar essa discussão com a seguinte informação. Essa pesquisa, ela saiu da Universidade de Boston, que é uma universidade aí extremamente conhecida, super prestigiada. E esse artigo foi divulgado também em um veículo de muita relevância no meio médico. Esse artigo, ele foi publicado no fim do ano passado, mas só agora ele acabou tendo uma certa repercussão. E depois da grande mobilização e críticas nas redes sociais, ele foi retirado do ar. Mas por que esse artigo foi tão criticado? Vamos iniciar observando, discutindo um pouquinho da metodologia que foi aplicada nesse estudo. Os cientistas, os pesquisadores, eles usaram como metodologia a realização, a criação de contas ditas como neutras nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, para bisbilhotar o comportamento virtual de 480 residentes em cirurgia vascular, que se graduaram entre 2016 e 2018. Primeiro, os pesquisadores não declaram em momento nenhum do estudo como tiveram acesso a essa lista de residentes recém-formados. Segundo, a metodologia basicamente era criar fakes para ficar bisbilhotando esses residentes e o que eles postavam nas redes sociais. Com base na coleta de informações nas redes sociais pessoais desses residentes, os pesquisadores listaram algumas atitudes que são tidas como não profissionais e que poderiam colocar em dúvida o profissionalismo desses médicos. E que essas atitudes poderiam prejudicar a escolha médica de pacientes e de empresas onde esses profissionais poderiam vir a trabalhar futuramente. Mas vamos aos detalhes. Dentre os comportamentos ditos como não profissionais e que deveriam ser evitados nas redes sociais, o artigo lista alguns. Quando eles definem comportamentos que seriam potencialmente não profissionais, eles citam aparecer nas redes sociais consumindo álcool, fazer comentários políticos controversos, e aí eu me pergunto, controverso a favor ou contra quem exatamente? Fazer comentários religiosos, abordar temas como aborto e controle de armas. Além disso, eles ainda citam como comportamento pouco profissional, sair na foto em trajes provocantes de Halloween, falar ou escrever palavrão, ou ser clicado em roupas de banho com destaque para biquíni. Primeiro, às vezes eu acho que não é necessário, mas tendo em vista a conjuntura atual, principalmente sabendo o caos que o nosso país está, eu acho válido enfatizar que achismo, opinião não é ciência. Moralismo e gosto pessoal não é ciência. Esse artigo ele foi embasado unicamente no juízo de valor dado pelos pesquisadores para o conteúdo que esses médicos postam nas redes sociais. Não foi baseado em nenhum código de ética, em nenhuma atitude que viole a ética profissional. Foi baseado apenas no moralismo e no que esses pesquisadores julgam por ser correto ou não. Principalmente porque uma foto
não determina o seu profissionalismo. Os critérios usados para julgar se esse conteúdo é potencialmente não profissional ou não são critérios basicamente moralistas. A gente já sabe, né? Eu acho que não preciso nem reforçar que, assim como em inúmeras outras profissões, na área médica o número de mulheres é bem inferior ao número de homens. E aí, quando a gente vê um estudo que deveria ser científico e bem embasado, dizer simplesmente que mulheres que postam fotos de biquíni nas suas redes sociais pessoais estão tendo uma atitude antiprofissional, a gente vê o quão machista o mundo ainda é hoje em dia. Principalmente sabendo que esse estudo saiu de uma universidade renomada. Eu levei esse debate para os meus seguidores no Instagram através dos stories, coloquei uma caixinha de perguntas e pedi para as minhas amigas e seguidoras responderem com os seus relatos pessoais ou situações que talvez tenham acontecido com amigas ou pessoas próximas, onde a mulher tinha sofrido uma situação parecida ou tenha tido sua experiência e seu profissionalismo colocado em dúvida por causa do machismo. Vou compartilhar com vocês alguns dos relatos das minhas amigas. Eu passei horas conversando com algumas delas e posso garantir a vocês. Nesse caso, a gente teve um exemplo explícito de como isso acontece na área da saúde, mas infelizmente isso acontece também em outras inúmeras profissões. Eu compartilhei nos meus stories que já tinha acontecido comigo várias situações em que pessoas tinham duvidado da minha capacidade profissional por causa da minha pouca idade, pelo fato de eu ser uma mulher que questiona. Eu recebi um relato de uma amiga que ela diz o seguinte: em muitas empresas até uma mera tatuagem põe em dúvida o profissionalismo da mulher. E sim, é verdade, é ilegal você discriminar um funcionário por causa de tatuagens. Então qualquer empresa que constrange um funcionário por causa das tatuagens que ele tem no corpo pode ser processada por assédio moral. Mas sim, isso acontece, principalmente quando você tem várias tatuagens. Eu, por exemplo, tenho várias. E muita gente questionava o fato de eu ser professora, se eu estaria dando um bom exemplo para os meus alunos por causa das minhas tatuagens. Vamos refletir. Ninguém pergunta para um pai ou para uma mãe que tem tatuagem se ele está dando um bom exemplo ou não para o filho. Por que essa cobrança de dar o bom exemplo tem que partir sempre do professor? Porque há esse pensamento de que apenas os professores têm que ter uma conduta extremamente alinhada com valores morais? Porque essa cobrança extrema de que os professores têm que ser o exemplo? Os pais também não deveriam ser exemplos? Aliás, os primeiros exemplos, e muitas vezes não são, mas a gente passa mais tempo cobrando isso dos professores. A sociedade faz questão de questionar sempre os professores, de ter uma conduta extremamente íntegra, quando na verdade esquecem que a gente também tem vida própria. Antes de eu ler o próximo relato, envie esse vídeo para suas amigas, no grupo do WhatsApp, para que essa informação chegue para cada vez mais mulheres e a gente possa ampliar esse debate. Essa é babado. Inclusive, já tive chefe que me impediu de pintar o cabelo. No caso, o nome é assédio moral também. E muitas vezes isso não é explícito, tá, gente? Isso não é tido como uma proibição explícita com os termos você não pode pintar o cabelo. Às vezes é um deboche, às vezes é uma piada, às vezes é isso não se adequa com a política da nossa empresa. E aí, indiretamente, faz você mudar. Vale a reflexão. Outra, também de uma mana que trabalha na área da educação. Escutei muito em uma escola por onde passei que professor com copo de cerveja e biquíni não serve. Mais uma vez eu volto para aquele ponto. É cobrada dos professores uma figura imaculada de um exemplo de vida para todos, quando na verdade os primeiros responsáveis pela transmissão de valores para uma criança são os pais. Mas quando um professor está no seu horário de folga, curtindo sua beira-mar com um copinho de cerveja na mão, já estabelece-se que ele é um mau professor, porque ele está curtindo sua folga. Que na verdade, curtir folga para professor é raro, porque o fim de semana a gente passa corrigindo a atividade, embora ninguém veja, né, Brasil? Gente, isso acontece muito. Esse lance, eu posso até fazer um vídeo depois, debatendo um pouco melhor com vocês. Todo esse estigma com os profissionais da área da educação,
Mas o que eu quero tratar aqui é que isso é ainda pior com as mulheres. Porque a professora não pode postar uma foto na rede social de um momento que ela teve de folga, curtindo com a família e tomando uma cerveja. A médica não pode postar uma foto de biquíni. A psicóloga não pode postar uma frase, porque tudo isso é tido como argumento para pôr em dúvida o profissionalismo dessa mulher. Embora a gente trabalhe muito, e nós mulheres trabalhamos o triplo que os homens, ninguém vive de trabalho 24 horas por dia. Todo mundo vai ter um momento em que vai ter que dar uma pausa para descansar, para curtir um fim de semana, para tirar uma folga. E o que uma mulher faz nesse seu momento de folga não determina quem ela é, nem determina seu profissionalismo, nem sua capacidade intelectual. Eu recebi um outro relato de uma amiga, vou ler alguns trechos para vocês também terem noção do quão isso é pesado em cima da gente. A gente que é mulher já é educada desde a infância que mulher não pode isso, não pode aquilo, e é algo que se arrasta desde sempre. Quando começamos a ter alguma atitude para cuidar da nossa vida, sempre seremos julgadas ou classificadas como incapazes, insuficientes para aquilo. Eu moro só com meu filho desde os 17 anos de idade. Sempre que ia alugar uma casa, mesmo comprovando renda, me perguntavam quantas pessoas iam morar. Eu falava a verdade e me questionavam: são só vocês mesmo? Então sempre ficava na cara o desconforto das pessoas nesse momento. Muitas vezes diziam que tinham pessoas na frente sem nem existir. Nas entrevistas de emprego, tive que começar a mentir e dizer que não morava só com meu filho, porque sempre vem a pergunta: só vocês dois? Como se eu fosse obrigada a morar com alguém. Não é coisa da minha cabeça. Até em entrevista eu era negada. Depois de algumas experiências, fiz o teste. Quando me mudei, uma vez disse que era casada, outra que morava com meu irmão. Ou seja, até quando você tá com o dinheiro na mão para pagar o aluguel, você só consegue se você tiver um homem para ser a figura masculina que lhe deu esse dinheiro para você pagar pelo aluguel da sua própria casa. No trabalho, com as pessoas próximas, também vi esse olhar de pena, por eu estar estudando, trabalhando, cuidando do meu filho e não querer, por opção, homem em casa. Eu posso afirmar isso porque foram tantas vezes que eu vi esse olhar que eu tenho certeza que não estou confusa. Não, mano, você não tá confusa. E o machismo, ele vem atingindo as mulheres de tantas formas que até quando você tem certeza que você tá sendo constrangida porque você afirma que mora sozinha e que não depende de homem nenhum, você ainda fica se questionando: mas será que eu realmente tô sofrendo machismo ou é só a pessoa que está preocupada com o meu bem-estar? Porque afinal, realmente eu preciso de um homem para me proteger dentro de casa. Outro ponto muito pertinente que essa minha amiga colocou: sem falar que ambição também não pode ter, né? Eu sempre tive planos de crescer na vida desde criança. A minha mãe era a primeira a me colocar para baixo, dizer que eu sonhava demais. Não julgo, porque ela foi educada assim. Quando eu não quis ficar com o pai do meu filho, ela dizia que eu estava errada, que ele me traiu, mas eu relevasse, era da vida. Eu falei que não ia aguentar aquilo e comecei a correr atrás da minha vida. Desde sempre essa batalha. Hoje, aos 24 anos, posso dizer que não conquistei o que quero, mas tenho confiança. E confiar em mim mesma é tudo que eu preciso para conseguir o que eu quero. Mana, você tá certíssima e eu admiro muito seu trabalho. E esse é só um exemplo, tá, gente? De tantas outras minas incríveis que eu sigo nas redes sociais, que eu acompanho a batalha há muitos anos. Essa minha amiga é um exemplo, já acompanho ela há muito tempo, desde que eu vim morar aqui em Maceió. Eu sei dos corres dela, mas infelizmente é assim. Seja na profissão que for, com o cargo que for, a gente já sabe, os números comprovam. As mulheres estudam mais, ganham menos, trabalham mais e têm menos reconhecimento, sabem mais e muitas vezes tem que ficar calada porque macho palestino quer, nem pode ouvir uma mulher se portando como um especialista que ela é porque quer dar opinião. Infelizmente, esse é apenas um exemplo das inúmeras formas que o machismo encontra de colocar em dúvida a nossa intelectualidade, a nossa trajetória, o nosso esforço e o nosso trabalho. Se você tem algum relato
ou alguma situação que aconteceu com você ou com alguma amiga, alguma conhecida, alguma mulher próxima a você, onde essa pessoa teve seu profissionalismo colocado em dúvida, simplesmente pelo fato de ser mulher em um ambiente de trabalho machista, coloca aqui nos comentários pra gente debater um pouquinho mais. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque o machismo, infelizmente, acha brechas e formas de nos atingir o tempo todo. Não é bobagem, é sempre válido a gente falar sobre isso, porque acontece diariamente e de diversas formas. E é falando sobre isso que a gente começa a se conscientizar e mudar essa realidade. Não deixe de se inscrever. Beijos e até o nosso próximo bate-papo.